Bom dia, meu nome é Alan, vou apresentar minha aula sobre mistura heterogênea e misturas homogêneas. Vou começar com o que seria mistura. Mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, certo? Onde cada uma mantém suas propriedades químicas, ou seja, cada substância vai manter suas propriedades químicas. Como exemplo, nós temos a água mais o sal. A água mais o sal chamam de água salgada. Areia mais pedrinhas, chamamos de areia pedrinha. Então, cada uma delas possui sua propriedade química diferente uma da outra. A água, sabemos que ela é formada por hidrogênio e oxigênio. E o sal, cloreto sódio, hidrogênio e oxigênio. Mas, quando misturamos uma com a outra, ela vai se tornar uma mistura. Uma mistura, essa mistura seja um pouco salgada devido à mistura da água mais o sal. Certo? E a areia mais a pedrinha são substâncias sólidas, elas também são consideradas como mistura, elas estão misturadas entre si. Então, assim podemos dizer que seriam chamadas de misturas, porque cada uma delas possui suas características e suas propriedades químicas diferentes uma da outra. Aí vemos as misturas heterogêneas e também as misturas homogêneas. Mas por que dizer que são misturas heterogêneas? Não possuem características uniformes. São misturas que apresentam as suas características uniformes, ou seja, suas características são diferentes uma da outra. Como exemplo, nós misturamos a água mais o óleo, sabemos que a água e o óleo mais o óleo eles não se misturam, porque a água e o sal, eles apresentam características diferentes uma da outra, certo? Como exemplo disso, nós podemos perguntar para o senhor por que o óleo não se mistura com a água e por que ele forma aquelas bolinhas. O óleo forma as bolinhas quando está juntamente misturado na água. Aqui, a gente pode dar com o aluno um exemplo, um experimento, para fazer essa demonstração. A gente demonstra lá para ele, mostrando o porquê. Ele forma essas bolinhas, aqui vocês podem ver, ele forma essas bolinhas, o óleo juntamente com a água não se mistura, mas é formada essas bolinhas devido a pressão de bolinhas devido à pressão que a água exerce sobre as moléculas, seja do óleo. Então, essa pressão de todos os lados faz com que forme essas bolinhas, que são formadas bolinhas devido à pressão, certo? Então, eles possuem características uniformes. Então, são propriedades químicas diferentes uma da outra e são consideradas misturas heterogêneas devido a essa mistura não juntar uma com a outra, com a água mais o óleo. E a areia mais a limalha de ferro também são consideradas misturas heterogêneas, porque a areia e a limalha de ferro não se misturam. A areia ela é salina, nós temos a limalha de ferro, que ela é feita por ferro, Você pega o ferro, tritura o ferro e tem o pó de ferro, isso é chamado de limalha de ferro. Então, os não se misturam, são substâncias, são misturas também podem ser criadas misturas heterogêneas. Areia mais a limalha de ferro. A aula pergunta, professor, dá para separar a limalha de ferro da areia? Sim, dá para separar. Se nós pegarmos um recipiente e colocarmos a limalha de ferro com areia, a limalha de ferro um pouco mais pesado que a areia, nós sacudimos, misturamos os dois, vai haver essa mistura, mas elas apresentam propriedades químicas diferentes e são substâncias uniformes, e como a areia é mais pesada que a limalha de ferro, vai formar ali a limalha de ferro, como ela é mais pesada, vai ficar no fundo do frasco devido ao peso da limalha de ferro, que é diferente do peso da areia. Dá para separar, dá. Nós podemos pegar um ímã, colocar dentro do recipiente onde tem a limalha de ferro juntamente com a areia e sacudimos, sabe que o ímã ele vai atrair ali todas aquelas moléculas, aquelas pedacinhos de ferro e vai estar ali grudado no ímã. Então a gente consegue separar, certo? Então, uma água mais o óleo são consideradas substâncias heterogêneas, a areia mais a limalha de ferro são substâncias heterogêneas ou misturas heterogêneas, Então, elas são classificadas também, as misturas heterogêneas, em bifásicas e polifásicas. Bifásicas, elas possuem duas fases. Uma água mais o óleo, ela apresenta duas fases, certo? Quando misturadas. E as polifásicas apresentam três ou mais fases diferentes, como o granito. O granito
ele apresenta três fases diferentes. Porque são misturas de três fases diferentes, são misturas de três elementos diferentes. Então, é considerada como polifase. A gente pode chamar de misturas heterogênicas e também de substâncias heterogênicas, certo? É a forma de dizer. Então, agora a gente vai ver o que seriam essas misturas homogêneas. Mistura homogênea, com substâncias homogêneas. Então, as misturas homogêneas, para o seu aspecto uniforme. Para o seu aspecto uniforme, não é possível distinguir seus componentes. O que significa isso? Se eu pegar água e sal, um copo de água e um pouquinho de sal, misturar os dois elementos e mexer ali, formando uma solução, a solução aquosa e salina, né? Claro, ela vai ser considerada como misturas homogêneas, porque a água mais o sal formam uma mistura homogênea. Porque a gente não consegue distinguir o que seria a água e o sal, distinguir ali a olho nu. A gente não consegue distinguir o que seria a água, o que seria a água e o sal. Mas eles têm um sabor totalmente diferente um do outro. Certo? O álcool mais o óleo também são substâncias misturas homogêneas. Porque se pegarmos um copo de água e misturar com um pouco de água, o álcool, eles vão tornar a mesma cor. Certo? Vão ficar ali, no caso, não se misturar. Então, são consideradas como misturas homogêneas, ou substâncias homogêneas. O arlênico também é considerado substâncias ou misturas, uma mistura homogênea. Porque no ar tem hidrogênio, tem nitrogênio, eles se misturam, certo? E ali são formadas de misturas homogêneas. Então, cada um desses elementos que eu falei, eles possuem suas características diferentes uma da outra, como as misturas heterogênicas, como as misturas homogênicas. Todos os elementos eles possuem características, mas também possuem propriedade química totalmente diferente uma da outra também. Porque a água mais o sal são substâncias que misturam uma outra, são substâncias homogênicas. O álcool mais a água são misturas homogênicas, porque eles apresentam a mesma característica e não apresentam fase. O arlênio também são misturas homogêneas. Então, essa é a minha aula sobre misturas homogênicas e misturas heterogêneas. Certo? Obrigado.